Isso aí, meus queridos. Então, a continuação natural da matéria pelo material de vocês seria dilatometria. Vamos bater um papo sobre isso. Sempre que eu vou falar de dilatometria, para deixar o aluno mais consciente do que está acontecendo, eu gosto de perguntar por que os corpos mudam de volume ao mudar de temperatura? Para ver se o aluno está consciente do porquê, né? E se tu for pensar, na primeira aula de eletrostática eu te dei essa dica. Quando eu imitava o átomo frio, né? Depois o átomo esquentando. Eu estava querendo te mostrar com aquela brincadeirinha que quanto maior a temperatura de um átomo, maior é a agitação desse átomo e maior o volume que ele ocupa. E como as coisas são feitas de átomos, quando as coisas são aquecidas, os átomos que as compõem ficam mais volumosos e a coisa acaba aumentando de tamanho. Se tu diminuir a temperatura, os átomos vibrando menos vão ocupar um menor tamanho e ao ocupar um menor tamanho, as coisas reduzem suas dimensões. Ou seja, é pela própria natureza do átomo que a dilatação térmica existe. Outra pergunta que eu faço é: quais fatores interferem na dilatação? Quais fatores interferem na dilatação térmica? Poderia ser contração também. Quais fatores interferem na dilatação térmica? Bom, são 3 fatores importantes. Só o nome, né? Dilatação térmica, já está falando que temperatura é algo importante, mas cuidado, o que importa de verdade é a mudança da temperatura, a variação de temperatura que o corpo vai sofrer. Imaginem vocês que eu pego duas barras metálicas, só que de metais diferentes, uma de alumínio e outra de cobre, e aqueço as duas da mesma variação de temperatura. Será que as duas vão dilatar igual? Não, né? Porque o átomo de alumínio, sendo diferente do átomo de cobre, vai sofrer uma variação de volume ao ser aquecido diferente. Ou seja, o material do qual é feito o objeto em estudo interfere. E para finalizar, mesmo que eu pegue 2 barras de dois metais iguais, uma barra de alumínio menor e uma barra de alumínio maior, se eu aqueço as duas, como essa barra de alumínio maior é feita de mais átomos e como cada átomo dá a sua dilatadinha, esta barra maior acaba sofrendo uma dilatação maior do que a barra menor. Ou seja, o tamanho também interfere. Esses são os 3 fatores que interferem. Geralmente, quando eu falo isso, os alunos tentam trazer à tona outras coisas que poderiam interferir. Eles me perguntam: professor, a pressão não vai interferir na dilatação? Pois é, gente, existem outras coisas que podem modificar a realidade ali da dilatação. Só que no ensino médio, a gente sempre vai supor que a dilatação está ocorrendo na pressão atmosférica. E outra, mesmo que a pressão interfira, ela interfere muito pouco. Ou seja, uma dilatação que um submarino vai sofrer devido à variação de temperatura. Lá nas profundezas abissais, nas fossas marianas, ou ao nível do mar, a diferença vai ser muito, muito pequena para que a gente se importe com isso. Então, aqui no ensino médio, a gente não vai nada além desses 3 fatores que interferem na dilatação. Outra coisa que não custa lembrar: a dilatação na prática ela é sempre volumétrica. Um átomo não vai crescer só para lá, ele sempre vai crescer nas 3 dimensões. Porém, o engenheiro, eventualmente, ele não está preocupado com o aumento de volume da coisa, ele só quer saber o quanto aumentou em uma das dimensões. E aí a gente faria um cálculo de dilatação linear. Em outras ocasiões, o engenheiro só quer saber quanto que a superfície de algo aumentou. Ele vai fazer um cálculo de dilatação superficial. E, mais raramente, o engenheiro se preocupa com o todo. Aí sim entraria a dilatação volumétrica. Dilatação volumétrica. Por exemplo, se o engenheiro quer saber quanto de fio extra ele tem que deixar entre 2 postes para que os fios fiquem abaulados, e assim no inverno ele pode se contrair sem estourar o fio,
ele só vai se preocupar com o comprimento dos fios, seria uma dilatação linear. Já o engenheiro que calculou o espaço entre o porcelanato, aqui entre os azulejos, ele fez um cálculo de dilatação superficial para calcular o espaço do rejunte flexível. Se o cara trabalha num navio de petróleo, que extraiu petróleo de águas quentes do Atlântico e foi entregar petróleo em águas frias do Pacífico, para saber quantos milhares de litros de petróleo desaparecerão por contração térmica do casco do navio, seria um cálculo de dilatação volumétrica. Aliás, imagina que eu peguei uma barra de alumínio de tamanho L0, aqueci ela no forno e ela foi para um tamanho final L. Como mesmo que eu vou calcular o quanto ela cresceu? Como é que eu vou calcular o delta L? Isso, L menos L0, para calcular uma variação de comprimento, é o comprimento final, menos o comprimento inicial. E uma variação de superfície? Superfície final, menos superfície inicial. Como é que se calcula uma variação de volume? Volume final, menos volume inicial. E uma variação de temperatura? Temperatura final, menos temperatura inicial. E qualquer variação nessa vida? Final, menos inicial. Seja de massa, seja de saldo bancário, seja de tempo. Eu preciso de fórmulas para calcular dilatações lineares, dilatações superficiais e dilatações volumétricas. E como havia dito para vocês, o tamanho importa. Então é o L0 que vai estar aqui no linear. Logo, S0, volume inicial na volumétrica. Superfície inicial, volume inicial. Como eu havia dito, outro fator que interfere na dilatação é a variação de temperatura. Então, a variação de temperatura tem que estar presente nas três formas de dilatação. O problema é que o material também interfere nesse processo. E, na falta de letras para representar a característica do material, vamos atacar as letras gregas. Alfa, beto. O alfabeto grego tem esse nome devido ao alfa e o beta, as primeiras letras do alfabeto. O gama é a terceira letra e assim vai. Então eu vou chamar de alfa o coeficiente de dilatação linear do material que está em estudo. Então o beta vai ser o coeficiente de dilatação superficial. Obrigado pela participação. E o nome completo do gama? Coeficiente de dilatação volumétrica. Bom, as fórmulas, como vocês podem perceber, elas são muito parecidas. A única mudança importante é a letra grega. Eu queria rapidamente te mostrar como é que um sujeito calcula o alfa de um material no laboratório. Só para tu ver que sofrimento que é isso, cara. E para a gente entender algumas coisas que vão acabar acontecendo futuramente. Amigos, se eu quiser calcular o coeficiente de dilatação de um material, deixa eu pegar, eu fiz numa sala com alumínio, na outra eu fiz com zinco, eu já decorei. Eu vou fazer agora com vidro. Vou fazer com vidro. Oh meu Deus, como eu queria conhecer o alfa do vidro. Como é que eu faço? Eu vou no laboratório pegar um pedacinho de vidro que eu conheço. Já sei, professor, vai na vidraçaria e manda o cara cortar um pedaço de vidro para ti. Não, porque esse pedaço de vidro eu preciso saber ele com grande precisão. Não adianta ir no vidraceiro da esquina e pedir, amigo, me vê meio metro de vidro. Porque ele vai cortar meio metro de vidro com o olho dele, usando uma trena que ele tem lá. Mas não vai ser meio metro nem aqui nem na China. Eu duvido de pedir meio metro de vidro com o vidraceiro e ele fazer meio metro assim, ó. 0,5, 1, 2, 3, 4. Eu quero ver o vidraceiro garantir que a sexta casa após a vírgula é 0. Ele jamais faria isso, certo? Porque ele não tem materiais, equipamentos para fazer isso. Então tu vê, não é na vidraçaria que tens que ir. Tu tem que ir num cara especializado em cortes cirúrgicos, em cortes precisos, que tem equipamentos altamente precisos, e tu vai mandar ele fazer um corpo de prova de exatamente meio metro. Exatamente até a sexta casa, tá? Porque ali já vem interrogações, eu não sei que tamanho é. Como assim, professor? Em 2015 o homem não tem tecnologia para medir as coisas com precisão infinita. Até porque precisão infinita não existe. Até porque os átomos estão ali assim, ó, estão vibrando. A matéria está mudando de tamanho, na verdade, ela é vibrante.
Que loucura, hein? Isso vai dar um trabalho, vai ser caro, bicho. Porque tu vê, se tu for comprar um paquímetro que mede milímetro com precisão, né? A milésima parte do metro, já vai custar uns 50 pila ali na material de construção do lado. Se tu quiser medir mais que milímetro, tu vai precisar de um equipamento chamado micrômetro. Certo? Que ele mede um micrômetro, a milionésima parte do metro. Ele vem um estojinho idiota assim, custa 5 mil reais aquela bosta. E dos ruins, meia boca. É equipamento delicado, tu não pode botar na mão de qualquer cabeça de balha, vai lá e mede pra mim. Não. O cara tem que entender a coisa para poder usar. É caro, é caro. Ah, professor, entendi. Ele pega o micrômetro e mede uma vez e sai correndo para dizer pra galera o tamanho. Não. Ele mede 10 vezes e tira a média dos valores. Bem chato. Depois dessa encrenca toda, eu já sei o L0 da barrinha de vidro. Vamos colocá-la carinhosamente no forno. Aliás, antes de botar no forno, eu vou ter que medir a temperatura inicial. Boto no forno e aí eu vou poder medir o tamanho final com aquele equipamento caro. Medir várias vezes e tirar a média dos valores. E vou usar um termômetro preciso, né, para achar a temperatura final. Poxa, gente, vê se vocês concordam comigo. Se eu medir o tamanho inicial e o tamanho final, eu posso calcular o ΔL? Posso, né? Final menos inicial. Se eu medir a temperatura inicial e a final, eu posso calcular o ΔT? Final menos inicial. O L0 já tinha sido medido, só falta a gente isolar o alfa, então, nessa conta e descobrir o coeficiente de dilatação linear do vidro. O ΔL vai ser medido em metros e vai ser um número grande ou pequeno, o ΔL? O que vocês acham? Bem pequenininho, por isso que eu precisei do micrômetro para poder medir isso, né? Bem pequenininho, ou seja, eu avacalhei aqui, né? Parece que o vidro cresceu um monte, né? Isso aqui é um delírio, é que eu estou olhando no microscópio eletrônico, por isso que eu estou vendo que cresceu um monte. O L0 comparado com o ΔL é um número grande ou pequeno? Ele até pode ser pequeno, pode pensar meio metro, né? Mas comparado com o ΔL, ele é grande pra caramba. O quanto o cara vai dilatar vai ser milhares de vezes menor do que o tamanho inicial do cara, mas vai ser medido em metros. O alfa nós estamos pesquisando no laboratório. E a variação de temperatura, que vai ser em graus Celsius, é um número grande também. O vidro estava lá com seus 20 graus e foi aquecido a 220 graus. Uma variação de temperatura de 200, por exemplo. Eu vou pegar esses dois números que estão multiplicando e vou passar dividindo. Esses colchetes, pessoal, é o que a gente usa quando a gente vai estudar as unidades, tá, em uma equação. Isso chama-se análise dimensional que eu estou fazendo aqui. Aqui para o sul é pouco cobrado isso no vestibular, mas para o norte do país é muito cobrado esses cálculos que envolvem só unidade. Análise dimensional. O alfa do vidro vai dar um número grande ou pequeno? Bem pequeno, por quê? Porque ele nasce de um número pequeno dividido pelo produto de dois números maiores. Ou seja, um número minúsculo dividido por um número grande vai ficar menor ainda. Por isso que fica 0,0000. No caso do vidro, 8 vezes 10 na menos 6. Como cortou metro com metro, ficaria 1 sobre grau Celsius. Botando o grau Celsius para cima, fica grau Celsius na menos 1. Professor, então tá, fizesse esse laboratório, pode colocar no livro de ciências dos materiais o alfa do vidro? Não. Tu vai publicar numa revista científica de renome internacional para que os cientistas do mundo especializados nessa área possam ler a revista e ler o que tu fez. Ah, ele usou o forno tal. Ah, o micrômetro dele é da marca tal. Ou o laboratorista dele tem currículo, o cara manja de micrômetro. Porque se um dos processos que tu aplicou no teu laboratório for falho, um ninja da termologia vai ler aquilo e vai, ih, olha ali, puta que bicho burro, vai responder para a revista mostrando que tu não sabe merda nenhuma, e o teu laboratório, ó, vai parar de receber investimento do mundo inteiro para calcular detalhes dos materiais. Pode perder tua carreira. É por isso que eu sou fã da ciência, cara. Basta um cara soluçar na hora errada, creu, vaza do mundo da ciência. Tem que te reciclar. Por isso que eu acho tão confiável a ciência e por isso que eu peço para a galera duvidar do resto. Ô galerinha, se tu fez tudo bonitinho, publicou no livro, um sujeito leu a matéria, um sujeito que entende, repetiu o experimento do laboratório dele em outro lugar do mundo, bateu com o resultado encontrado por ti,
aí sim tu pode botar no livro de ciência dos materiais e o engenheiro vai pegar aquele dado e vai arriscar a vida das pessoas confiando no resultado que tu botou no livro. Se tu errar, tu pode matar as pessoas. Essa é a verdade. Bom, agora tu imagina, né? Não quero mais o alfa do vidro, eu queria instalar uma placa de vidro lá em casa. Bicho, na hora que tu for calcular o beta do vidro, tu concorda que vai dar o dobro de trabalho? Primeiro porque eu vou ter que pegar uma placa de vidro e calcular o S0 dessa placa. E para tal eu vou ter que calcular um comprimento e o outro, medir os comprimentos e calcular o produto deles ainda. Meu Deus, um dos problemas aqui nesse experimento laboratorial que a gente fez é a medição. Isso é caro e trabalhoso, exige horas e horas de serviço especializado. Ou seja, fazer o cálculo do beta do vidro vai dar o dobro de serviço, vai ficar mais caro do que o alfa. E se depois desse trabalho todo o cara percebe que deu 16 vezes 10 na menos 6, é de desconfiar que o beta é o dobro do alfa. Obrigado. Se eu percebo que o alumínio também aconteceu isso, que o zinco também aconteceu isso, eu nunca mais na vida vou para o laboratório calcular o beta, né? Eu só calculo sempre alfa. E se eu precisar do beta alguma vez na minha vida, eu simplesmente dobro o valor do alfa. E o gama, o que nós podemos dizer? Que é o triplo do alfa. Então eu não vou pegar um cubinho de vidro e me matar todo para calcular a dilatação volumétrica. Eu simplesmente vou pegar o alfa e multiplicar por 3. Alfa do vidro, 3 vezes 8, gama do vidro, 3 vezes 8, 24 vezes 10 na menos 6 graus Celsius na menos 1. Cuidado, eu já vi o ITA perguntar assim pra galera, ó, o beta é exatamente o dobro do alfa. Isto é uma aproximação. Isto não é absolutamente verdadeiro. Para que tu entenda o porquê que dizer que o beta é aproximadamente o dobro do alfa, ou o gama é o triplo do alfa, eu posso te convidar a fazer o seguinte raciocínio. Ó. Imagina uma placa de metal que seja. Quando eu esquento essa placa, ela vai dilatar como um todo, né? Ela vai caindo a dilatação para ficar bem nítido o que aconteceu. Então imagina que a placa está apoiada na parede aqui, ó. Então ela não tem como dilatar para cá, ela dilatou para lá. Quando eu digo que uma placa sofre duas dilatações lineares, eu estou dizendo que ela vai dilatar só isso aqui para cima e que ela vai dilatar só isso aqui para a direita. Eu acabo ignorando aquele cantinho que dilatou. Isso vai dar um erro. Por que é um erro absolutamente minúsculo? Nós acabamos de conversar que a dilatação é uma coisa minúscula já. Isso é minúsculo e isso é minúsculo. Essa área então que eu estou ignorando é um número minúsculo multiplicado por um número minúsculo. Ou seja, essa área é irrisória. Para a maioria das aplicações de engenharia, mesmo para construir aviões, nós podemos usar o beta aproximadamente o dobro do alfa. Não vai gerar problema, não vai matar ninguém. Agora, para naves espaciais, pode matar as pessoas, como aconteceu com a NASA. A NASA foi lançar a Challenger, eu não lembro em que ano, eu era muito guri, mas foi lançar a Challenger. Quando tu vai lançar um foguete, tu tem que ligar para um monte de doutores em várias áreas de engenharia, cada um dono do seu projeto, para ver se o cara que projetou a peça, para ver se ele afirma que a peça dele vai funcionar naquele dia. Ou seja, tem temperatura, tem umidade do ar, tem a posição entre Sol, Terra e Lua para analisar, tem tudo para analisar no lançamento de uma nave espacial. Quando foram lançar a Challenger, já estava um dia atrasado o lançamento, ou seja, estava pagando altos salários para os grandes gênios que estavam ali participando daquele momento fantástico da engenharia e desenvolvimento científico, e estava 5 graus mais frio naquele dia do lançamento. 5 graus, cara, para ponto de vista da engenharia de ponta, é muita temperatura. E aí começaram a se ligar os caras da NASA, né? E aí, cara, vão poder lançar? Aí cada um falando, não, ó, por mim, a minha junta lá que eu projetei está funcionando. Mesmo com 5 graus mais frio, pode lançar. O outro cara, ó, minha turbina vai funcionar, tenho certeza que a minha turbina vai funcionar. O outro cara, ó, o meu combustível lá que está armazenado de tal jeito vai funcionar. E tinha uma galera meio preocupada, com um tanque de combustível, mas resolveram lançar a porcaria do foguete no dia. A borrachinha que vem do tanque de combustível
deu uma encolhidinha, uma mínima encolhidinha, ficou um pouco mais rígida do que deveria. E na hora da trepidação do lançamento, a borrachinha deixou vazar combustível e bum! $1 bilhão queimados, 8 vidas perdidas e 20 anos, 2 décadas de desenvolvimento científico atrasado. Foi o resultado dessa cagada, certo? Então o famoso caso da Challenger foi um caso, um erro devido à dilatação térmica. Os engenheiros não foram suficientemente cautelosos com as juntas que vedavam o combustível. Olha que prejuízo! É um momento onde talvez aquela aproximação tenha matado as pessoas. Então tu vê, né? Para naves espaciais não devemos usar quaisquer aproximações que a gente pode usar eventualmente em outros casos. Uma coisa bizarra sobre dilatação que eu gosto de comentar sempre é o famoso caso do Concorde, o único avião supersônico comercial que existia. Era um avião que fazia Nova York e Londres em 4 horas. Certo? Enquanto hoje os aviões normais fazem em 12 horas, alguns anos atrás o Concorde fazia isso em 4 horas. Os milionários que fecharam, né, sei lá, o cara morava em Londres e queria fechar um negócio nos Estados Unidos, mas queria jantar com a família naquele dia. Ele podia pegar um Concorde, então de manhã, fechar o negócio à tarde em Nova York e voltar para jantar com a família à noite em Londres no mesmo dia. Pela bagatela de $10 mil, é quanto custava a passagem de primeira classe. Era a única classe que existia no Concorde. O que o Concorde tem de impressionante? Ele voava a 60 mil pés. Enquanto os aviões normais voam a 20 mil pés, o Concorde voava a 60 mil pés, porque a velocidade dele era tamanha, que ele derreteria se estivesse voando numa altura mais baixa devido à resistência do ar. O Concorde voava numa altura que, olhando pela janela, dava para ver que a Terra era redonda. E dava para ver as estrelas no céu, mesmo voando ao meio-dia. Tamanha a altura que o animal do avião voava. E tu botando a mão na janela, cara, estava altamente quente a janela, não dava de ficar muito tempo postando na janela devido à temperatura dela. Apesar de ele estar voando numa região onde a temperatura externa era menos 200 graus Celsius, o choque das moléculas de ar contra a fuselagem deixava o avião quase incandescente, a ponto de ele crescer 20 centímetros em voo devido à dilatação térmica. Tu imagina um avião que cresceu de tão quente que ele ficou em voo? Assustador, né? O fato dos altos custos para manter esse avião e do fato de um desses aviões terem caído, né, ter caído, fez com que a galera abandonasse esse sonho do avião supersônico. Nós, se estudarmos muito, podemos comprar uma passagem no novo Concorde que está para ficar pronto, acho que daqui a uns 10 anos, sendo que ele está sendo construído já há 30 anos, certo? Então o novo Concorde vai dar a volta ao mundo em algumas horas, né, em menos de 12 horas, ele será capaz de dar a volta ao mundo. Quem estudar muito, ganhar muito dinheiro, talvez tenha a oportunidade de aproveitar um voo do novo Concorde. Galerinha, a dilatação térmica é indispensável na indústria, tá? Hoje, até trocar o rolamento de uma locomotiva requer conhecimento de dilatação térmica. Tu tem que aquecer o rolamento tanto para ele sair da locomotiva, quanto para ele entrar na locomotiva. E o mais legal, não tem nenhuma porca segurando o rolamento na roda da locomotiva. Ele é preso lá só por dilatação. Ele esfriou, depois aquecido e prendeu no mancal, sem riscos maiores. Ô meus queridos, esse sinal é para eu ir embora? É isso? Não vou! Eu quero que tu anote o teu dever, cara. Não é uma tarefa, é um dever fundamental que tu arrisque algumas questões de dilatação, para que na aula que vem eu, além de corrigir algumas, termine falando de dilatação aparente. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Dilatação, deixa eu dar uma olhada. Tu podes arriscar todos os exercícios que vão da página... Não. Só os exercícios da página 316 e 317. Mas lá no final não tem mais? Na finaleira tem mais, né? Testes vestibulares. Onde é que estão aqueles exercícios do final? Que página começa? 326.
Então lá no final, tu poderias arriscar calorimetria, já tem alguma coisa. Mas ele já junta com calorimetria, então o ideal é esperar. Ó, a 12 dá para resolver. A 12 dá 328. Mas no mais é calorimetria e termologia. Achei uma perdidinha ali. Ó, a 3 da página 326 também é. Dá para tu arriscar também. E uma outra dica que eu sempre dou antes que as nossas listas comecem a aparecer é tu já baixar as provas do teu vestibular, né, nos últimos anos. Assim, se tu passou aquela matéria, tu tem aquela questão em mãos, tu me apresenta ela, cara, que se eu achar que é uma questão bacana para fazer no quadro para todos, eu farei. Se eu achar que não, eu vou anunciar essa questão para a galera e vou resolver na outra aula, depois que o pessoal tiver tentado. Muito obrigado pela paciência, daqui a pouco estaremos juntos de novo.